Olá pessoal, estamos começando aqui essa live. Vou esperar o pessoal entrar. Esperar o pessoal entrar aqui, estamos fazendo os primeiros testes. Vamos falar hoje sobre construção de listas de e-mail para e-commerce. À medida que o pessoal for entrando aí, se puder postar um comentário, postar alguma coisa. Também se o áudio está bom, né? Estamos começando aí nessa prática de lives, então para mim é um pouco novo. Agradeço se vocês puderem me dar feedback aí, está funcionando. Legal. Bom, pessoal, todo mundo ouvindo bem aí? Alguém pode me dar um alô aqui nos comentários para saber se está todo mundo ouvindo, para a gente começar? Como é que tá? Então, nós vamos começar por aqui. Bem, então hoje vamos falar sobre captação de e-mails, construção de base de e-mail para e-commerce. Eu acredito que seja um tema de bastante interesse aí da maioria do pessoal que trabalha com e-commerce. Legal, a Ana informou aqui que o áudio está ok, então eu fico mais tranquilo. Pessoal, à medida que forem entrando, se puder informar de qual empresa é, se você trabalha com e-commerce ou não, eu agradeço para a gente já saber quem é que está participando aqui. Seja cliente da MailBiz ou não, é só ir informando aqui nos comentários, ok? Vamos lá então. Captação, construção de lista de e-mail. A maioria dos e-commerces persegue dois grandes objetivos no dia a dia. O primeiro é construir a sua própria audiência, né? Construir uma audiência nova, trabalhar campanhas que possam gerar acesso, gerar tráfego para o e-commerce e com isso a gente conseguir construir uma audiência. E à medida que a gente consegue essa audiência, nós precisamos reter. Nós precisamos fazer com que essa audiência se engaje, seja efetivamente engajada conosco, para que a gente tenha resultados disso, que a gente consiga se comunicar de uma maneira efetiva e a partir daí ter resultados, né? A gente consiga gerar vendas, gerar relacionamento, conexão. Essa é a palavra, conexão. Legal. Tudo bem, Leonardo? Leonardo comentou aqui que está tudo ok. Então, pessoal, quem trabalha com e-commerce aí, quem trabalha em agência digital, se puderem compartilhar a live, compartilha aí. Tem bastante gente que pode ter interesse no que a gente vai falar hoje. Eu vou procurar trazer bastante da minha experiência aqui dentro da MailBiz, todas as coisas que a gente aplica no dia a dia, junto a diversos e-commerces brasileiros, e isso pode ser muito relevante para muita gente. Então, compartilha essa live, que pode ajudar bastante gente aí que está buscando fazer o seu e-commerce crescer. Especialmente num ano difícil, né? Um ano que a nossa economia não está ajudando muito. Então, fazer o e-mail marketing ser um canal efetivo, um canal que gera resultado, é imprescindível. Eu estou aqui tomando meu cafezinho aqui, né, com a minha caneca personalizada. E vamos agora então entrar nos assuntos aqui que nós vamos abordar hoje. Então vamos lá. Captação de e-mails. Como construir, né? O objetivo da live é a gente falar sobre construção de base e eu quero que seja uma conversa, eu quero que você faça perguntas. Eu vou começar falando sobre estratégias de captação, estratégias de construção de lista para e-commerce. Vou falar aquilo que eu já conheço, aquilo que nós já aplicamos aqui na MailBiz e que tem dado resultado. E ali mais para o final da live a gente abre para perguntas e aí qualquer pessoa pode fazer uma pergunta que eu vou responder com a maior boa vontade para tentar ajudar com dúvidas que certamente vão surgir de todos aqui. Ok? Vamos começando então. Primeira coisa, quando a gente fala em construção de base, em criar a própria lista de e-mails num comércio eletrônico, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Você já parou para pensar por que nós precisamos captar mais e-mails num e-commerce? Você já fez essa pergunta alguma vez?
Essa é uma pergunta muito importante. Se a gente não se questionar sobre isso, a gente não vai entender o porquê capturar e-mail e o porquê conexão com a audiência é um ativo. E eu quero que você entenda ao final dessa live o quão poderoso pode ser o ativo. Alô, voltamos aqui, acho que houve uma interrupção. Pessoal, deu uma interrupção aqui, acho que deu um corte na internet, mas agora voltou. Vocês podem sinalizar aqui se está ok, está todo mundo ouvindo. Está todo mundo ouvindo, voltou. Deu um pequeno corte aqui para mim. Normalizou? Ah, ok. Obrigado, Beatriz. Grande Beatriz, nossa cliente antiga da Carro de Mola. Muito legal. Vamos lá, então. Então, voltando. Eu tinha feito a pergunta, por que focar em captar mais e-mails? Pessoal, vou fazer agora a pergunta. Você acha que interage mais num programa, numa comunicação de e-mail marketing, os contatos novos de uma lista ou os contatos antigos? Qual é o seu palpite? Qual é a sua ideia? Vocês podem respondendo aqui nos comentários, tá? A maioria das pessoas tende a achar que os contatos antigos interagem mais. Uma boa parte das pessoas acha isso. Ó, legal, Ailton. Ailton respondeu aqui novos. Uma boa parte acha que os contatos antigos interagem mais. Mas o fato é que os contatos novos interagem muito, muito, muito mais que os contatos antigos. É por isso que quando a gente envia um e-mail marketing, uma campanha de e-mail para a lista inteira, e essa nossa lista tem um tempo de vida de, por exemplo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a gente nunca segmentou, nunca retiramos os contatos inativos, é por isso que ao enviar para a lista inteira, a gente tem taxas cada vez menores. Aí eu me refiro à taxa de abertura. Você já deve ter visto que a tendência natural é a taxa de abertura cair à medida que o tempo passa. Isso acontece porque a nossa lista vai ficando repleta de contatos inativos. Então, quando a gente foca em captar e-mails, na prática, a gente está focando em fazer com que esses contatos novos interajam mais com a nossa marca. Esses contatos novos estão mais dispostos a conhecer o que o seu negócio tem a oferecer para eles. Por isso, captar e-mail é uma atividade permanente no e-commerce. Deveria ser uma atividade permanente, uma busca incessante. Muitos e-commerces não percebem isso e ainda acabam, na verdade, desprezando totalmente o poder que o e-mail pode ter na comunicação. Quando a gente percebe isso, quando um cliente chega aqui na MailBiz com essa percepção ou com essa prática de nunca ter focado em captação de e-mail, a gente sempre pergunta, mas por quê? Né? A gente tenta entender o porquê disso. E há uma ideia generalizada de que o e-mail, por ser uma mídia antiga, ele já perdeu relevância, ele já não é o que era, então eu vou focar mais no Facebook, em outras mídias, e esquecem do poder do e-mail. E muitas empresas não acreditam no e-mail. Então, tem muita crença por trás disso. Na prática, a gente aqui que trabalha com e-mail marketing todo santo dia e trabalha com e-commerces principalmente, a gente vê que o e-mail segue sendo um canal super relevante, um canal de alto potencial de conversão, de engajamento e que deve ser bem explorado, deve ser tratado da maneira correta. Então, o que a gente percebe? Captação de e-mail, se a gente entender o potencial dos contatos novos, a gente vai se dar conta que deveria estar, na verdade, trabalhando muito mais para ter novos contatos do que para apenas trabalhar com aquela lista que a gente constrói naturalmente ao longo do tempo. Ok? Então, vamos seguir aqui. Estou vendo alguns comentários aqui. O Wellington comentou, aconteceu alguma coisa, feio, deve ter caído a conexão, mas já voltou, né, Wellington? Está funcionando agora. Para mim aqui está funcionando. Vamos seguir. Se alguém não estiver ouvindo, só comenta aqui, pessoal. Bom, vamos lá então. Então, pessoal, o que eu quero passar hoje em relação à captação de e-mails? É um desafio permanente de qualquer e-commerce. Sem construir base, sem ter foco em construção de base, a gente não vai crescer, né, o alcance da comunicação por e-mail. E quando eu falo em foco,
é não depender apenas daqueles e-mails que chegam ao nosso e-commerce através do cadastro de clientes ou através daquele formulário de newsletter que está lá embaixo, bem mal posicionado dentro do e-commerce. É isso que é foco em captação, é não depender apenas do cadastro de clientes, ok? Então agora vamos começar a falar das possíveis formas de captar e-mail. Quem trabalha com e-commerce vai se identificar com algumas delas, que não vão ser muito novidade, e algumas pessoas vão talvez não conhecer algumas das formas que eu vou apresentar aqui hoje. Vamos lá. Então, qual seria uma primeira forma interessante de captar e-mail? Vou começar pelas mais simples, pelas mais básicas, e em seguida a gente vai passando para estratégias um pouco mais avançadas. A primeira forma de captar e-mail, que todo e-commerce deve utilizar, é o cadastro de clientes, né? Quem compra no e-commerce vira um cliente seu, é uma pessoa que interagiu e teve um nível de interação muito forte com a sua empresa. O maior nível de interação que um consumidor pode ter com a sua marca é comprar. Se ele chegou ao ponto de comprar, ele interagiu de uma maneira muito positiva. Então, o cadastro de clientes é sim uma fonte de captação. Quando a gente capta cadastro de clientes, aí eu vou fazer uma extensão. O que é esse cadastro de clientes? Nós não temos que focar apenas em captar o e-mail, certo? O e-mail é o campo obrigatório, o campo que nos interessa, com certeza, o principal. Porém, quando a pessoa preenche o seu cadastro de cliente lá no e-commerce, ela preenche nome, data de nascimento, nem sempre data de nascimento, né? Em alguns casos sim, em outros não. Sexo, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, cidade, estado, CEP, ela preenche algumas informações adicionais. Confere? Pois bem, por que muitos e-commerces não usam essas informações? É incrível como a gente recebe empresas que vêm trabalhar aqui conosco com apenas o e-mail na lista. Não tem nenhuma informação adicional. Né? Então, o cadastro de clientes é sim muito poderoso, deve ser usado, mas não apenas o e-mail. Temos que usar mais campos desse cadastro. Ok? Então, recapitulando, clientes. Clientes é o público mais fiel e com quem mais a gente deve se relacionar. É o maior nível de interação possível que a gente tem com o mercado. Porém, muitas empresas já me disseram assim, tá, Vinícius, mas eu não quero trabalhar só com cadastro de clientes. Cadastro de cliente para mim não é relevante porque eu preciso de clientes novos. Quem já comprou de mim não me interessa mais. Então, de fato, existe uma importância maior do cadastro de clientes, quem compra no seu e-commerce, em alguns segmentos, em alguns nichos de mercado. Outros nichos, o cadastro de clientes vai ser um pouco menos relevante. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, uma loja de cosméticos. Lojas de cosméticos têm um público com alto potencial de recompra. O que é o alto potencial de recompra? Existe uma probabilidade muito grande de um já cliente comprar de novo. Afinal, maquiagem, por exemplo. De quanto em quanto tempo as mulheres compram maquiagem? Com uma frequência muito grande, porque é um produto que é de uso contínuo. Ele acaba, compra de novo. A mesma coisa acontece para, por exemplo, suplementos alimentares. Quem é frequentador de academia vai acabar o seu suplemento, ele tem uma grande chance de fazer uma nova compra em breve. Esses nichos, naturalmente, vão ter um maior retorno em engajamento e em vendas usando a lista de clientes. Os nichos que não têm muito engajamento, que não têm muito potencial de recompra, e que podem gerar com isso menos engajamento, a gente pode exemplificar, por exemplo, lojas de móveis. Quem compra uma mesa, estou numa mesa aqui, quem compra uma mesa todo mês? A gente sabe que não é todo mundo. Então, compra de móveis, o nicho de móveis, por exemplo, não vai ter o mesmo nível de engajamento e não vai ter o mesmo potencial de recompra do que o segmento de cosméticos. Né? Então, a lista de clientes vai ter sempre essa variação. Para alguns segmentos, para alguns e-commerces vai ser muito relevante, para outros e-commerces não vai ser tanto. Independente do seu caso, independente do que é o seu negócio, você tem que trabalhar a sua lista de clientes. Como que se trabalha ela? Obtendo todos os dados possíveis, não apenas o e-mail, e
se comunicando de maneira correta com ela, né? Que daí não é o objetivo aqui hoje, a gente não vai falar de engajamento, de como se comunicar, mas a gente não pode ignorar jamais a lista de clientes, porque é o público mais fiel, é o mais conectado com a sua marca. Portanto, interaja com ele e interaja da melhor maneira possível, ok? Então, vamos lá. Lista de clientes, falamos que é a primeira forma de nós captarmos e-mail. Existe uma segunda forma de captarmos, que é através dos assinantes de newsletter. Né? Você, se tem um e-commerce, trabalha com e-commerce, deve ter lá um formulário de assinante de newsletter. Pois bem, este formulário às vezes me causa algumas sensações estranhas. Formulário de newsletter, vamos lá. Por que até hoje uma boa parte das lojas virtuais tem o formulário de newsletter no rodapé? Eu não consigo entender, eu não vejo lógica nisso. Muitas pessoas não vão rolar todo o site até o rodapé. Então você vai perder muito cadastro se tiver o formulário de newsletter no rodapé. Então, é uma forma legal de obter cadastro. Não é cliente, é uma pessoa interessada em você, é um lead, é um possível cliente, que você tem que capturar o máximo possível, tem que ter meta também, da mesma forma, mas você tem que deixar visível esse formulário. Então, quantas pessoas aqui que estão assistindo aqui a nossa live se identificam com essa questão do formulário de newsletter no rodapé? Se alguém puder responder aqui, quem é que tem e-commerce e o formulário de newsletter está lá no rodapé? Vamos ver se alguém vai se manifestar aqui. Deu uma travada aqui nos comentários. O Leonardo falou que está travando. Alguém mais está vendo? Está travando? Está tendo algum problema? Vamos ver se alguém mais comenta alguma coisa aqui. Os comentários eu acho que deu uma travada aqui mesmo. Bom, pessoal, então, o Wellington respondeu aqui. O Wellington é nosso cliente, grande Wellington. Pois é, Wellington, inclusive a gente já falou, a gente fala bastante sobre isso, né, no dia a dia aqui da MailBiz. Esse formulário de newsletter tem que ficar bem visível, ele tem que ficar visível. Nós vamos falar em seguida já sobre algumas alternativas, como otimizar isso, como deixar esse formulário mais visível. O Ailton respondeu aqui, legal, rodapé, topo e pop-up, maravilha. É isso aí, a gente tem que ter esse formulário da forma mais visível possível. Então vamos lá, voltando. Falamos da lista de clientes, super importante. Falamos que ela tem que ter mais campos, não ter apenas o e-mail. E falamos que temos que ter também uma lista de assinantes. A gente precisa ter as pessoas que se interessam pelo nosso produto, mas que não ainda compraram, não são clientes. São pessoas que demonstraram interesse em receber o nosso conteúdo. O que é importante nesse ponto, quando a gente fala em lista de newsletter? Primeiro ponto, falamos no posicionamento. Então, por favor, reveja a posição do formulário de newsletter. Com alguns clientes aqui da MailBiz, só o fato de reposicionar, tirar do rodapé e colocar perto do full banner, ou ali perto do menu de categorias, e deixar também ele dentro das páginas de produto e das páginas de categoria, só o fato de fazer isso já mais do que duplica a captação de leads. Sacada simples, sacada fácil de fazer. Então, pense nisso. Só reposicionar o seu formulário de newsletter já vai, tranquilamente, se não duplicar, vai chegar muito perto de duplicar a captação de e-mails. E nós nem estamos falando de splash, de pop-up, nada disso. A gente está falando só do formulário de newsletter do fundo do site. Ok? Legal, Flávio, grande Flávio, tudo bem? Flávio, da BNC, outro cliente da MailBiz, aqui, ele postou para nós, deixamos fixo no topo e obtivemos um grande resultado. É isso aí, deixar fixo ele no topo, a gente vai falar em seguida sobre essa estratégia também, Flávio. Isso já traz um aumento muito grande de captação. Né? Então, veja que não é nada super avançado, não é nada muito difícil, mas é uma estratégia simples, uma mudança sutil que você pode fazer no e-commerce e já vai trazer um impacto na captação de leads. Né? Então, estamos falando agora de newsletter, assinantes de newsletter. O que é importante quando a gente fala nesses dois públicos? Eu tenho aqui de um lado clientes, pessoas que compraram de mim, interação de alto engajamento, e eu tenho aqui leads, assinantes de newsletter. Esses dois públicos são diferentes, concorda?
quem ainda não comprou de você está num nível de engajamento muito menor do que quem já comprou. Portanto, temos que trabalhar esses públicos separadamente. Aqui na MailBiz nós sempre trabalhamos com lista de newsletter e lista de clientes separadas. Por quê? Porque assim a gente consegue estabelecer comunicação distinta entre essas duas listas. Então, além de a gente melhorar nosso formulário de newsletter, reposicionar ele, com isso aumentar a captação, vamos separar no sistema de e-mail marketing uma lista para clientes e uma lista para newsletter. Alguém aqui tem tudo misturado? Tem assim a lista de clientes e news tudo no mesmo lugar? Se alguém tiver aqui e quiser postar, a gente fica satisfeito em saber e vamos poder conversar sobre isso na sequência, ok? A Bianca aqui também escreveu, no meu só tem no rodapé. Legal, vamos melhorar isso, Bianca. Vamos melhorar isso. O Ailton botou aqui que desde que inseriu o pop-up, a captação aumentou muito mesmo. Ó, Windbeat, nosso cliente também. Legal, Ailton. Muito bom saber. Bom, pessoal, então falamos da lista de clientes, da lista de assinantes de newsletter. Essas duas captações são as mais básicas de todas. São as captações mínimas que um e-commerce deve fazer. Eu tenho que capturar cliente, quem está comprando de mim, e eu tenho que buscar ter mais assinante de newsletter. Ponto. É o básico do básico. Só que fazer o básico do básico já tem gente que se perde. Já tem muitas empresas que não conseguem fazer. A gente falou agora há pouco aqui do reposicionamento do formulário de news e do cadastro de clientes, que a gente tem que ter mais dados, não apenas o e-mail, né? Então, só essas duas sacadas, se você conseguir aplicar, você já vai ter mais captação, no caso do formulário de news, e dados para trabalhar na lista de clientes, que talvez você hoje não esteja usando para segmentação. Ok? Então, essas são as duas formas básicas de captação. Agora eu quero entrar numa outra forma de captação, que é através de campanhas, eu chamo de campanhas de opt-in básicas. São campanhas que a gente tem que ter no e-commerce para capturar mais e-mail. Quais são elas? Primeiro tipo de campanha que a gente recomenda muito usar e que tem funcionado muito bem é o famoso Splash, né? Splash, Lightbox, Pop-up, tem vários nomes, até eu escrevi aqui, né? Então, ó, Splash, Lightbox, Pop-up. Isso aqui é o quê? É aquela telinha que vem na frente do e-commerce, abre na frente do site, oferecendo normalmente uma vantagem para a primeira compra. Que vantagem é essa? Pode ser um cupom de desconto, pode ser um brinde, pode ser um frete grátis, pode ser também um material rico, como um e-book, uma planilha, enfim, depende do seu negócio. Mas essa possibilidade de a gente oferecer algo, uma vantagem, vai nos gerar, sim, muito cadastro, vai aumentar drasticamente a nossa captação. Então, Splash, né, o Splash ou o Pop-up, como a gente fala, bem implementado, com um bom layout, na posição correta, com um comportamento correto, ele vai aumentar muito a sua captação. Então, quem aqui ainda não usa Splash, né? Quem tem dúvida, se alguém tiver dúvida se vale a pena usar ou não, pode fazer a pergunta aqui, a gente já pode fazer. Vamos ir entrando também nas perguntas e respostas, não tem problema, tá ok? Então, o que eu fiz aqui para vocês hoje? Eu fiz um breve estudo sobre captação usando Splash. Com base em todos os clientes da MailBiz, a gente tem muitos clientes aqui que usam o Splash inclusive integrado com a nossa ferramenta. Essa é uma grande vantagem que tem de usar o Splash. Na verdade, todos os cadastros a gente tem que integrar com a ferramenta de e-mail marketing, né? Aqui na MailBiz a gente foca muito nisso, em fazer com que o cadastro inserido num formulário já caia dentro da lista na nossa ferramenta. Qual foi o estudo que eu fiz? Talvez você esteja se perguntando, se você ainda não faz captação usando Splash, você tem dúvida se funciona, não funciona. Eu fiz um cálculo para você ter uma ideia do nível médio de captação que a gente consegue ter em relação ao total de sessões do site. Então, por exemplo, você tem um número X de sessões, quantos por cento dos acessos que chegam no seu site inserem o e-mail no Splash? Você tem essa métrica? Quem aqui tem essa métrica?
Vamos ver se alguém tem essa métrica. Alguém mede isso? Quantos por cento? A relação entre total de acessos do site e total de pessoas que preenchem o e-mail lá no Splash. Quem aí tem essa métrica? Vamos ver se alguém mede isso, se alguém tem alguma coisa para compartilhar aqui. A gente fala em métrica, normalmente o pessoal não gosta, né? Tem muita gente que, mas é difícil, como é que eu vou medir isso? Isso é complicado. Ó, o Fábio respondeu aqui, tenho não, Fábio não tem essa métrica. Vocês têm curiosidade para saber, na média, quantos por cento o meu Splash está captando, se eu estou sendo eficiente? Porque eu posso ter o Splash, está captando e-mail, mas não sei se isso está sendo eficiente ou não. Será que esse percentual é bom ou é ruim? Né? Então, eu vou escrever aqui, ó. Eu fiz um estudo para pegar uma média, tá? Isso é uma média dos casos que eu conheço. Eu não estou dizendo que é uma média do mercado em geral, né? Do mercado como um todo. E sim os clientes que a gente trabalha com consultoria aqui na MailBiz, que a gente pode avaliar de perto. Então, uma média de captação, ela tem girado em torno de 1,2%. Então, aqui, ó, Splash, Lightbox e Pop-up, na média, 1,2% das sessões... Opa, me perdi aqui. 1,2% das sessões vão inserir o e-mail. Então, se você não usa ainda Splash, você pode fazer uma projeção. Se o seu site tem, por exemplo, 100 mil sessões no mês, você pode capturar 1.200 e-mails com o Splash por mês. Ok? Se o seu site tem 10 mil sessões por mês, você pode ter 120 novos e-mails com o Splash. Então, isso é um número importante de você saber. Aqui na MailBiz isso varia bastante, isso aqui é uma média, viu, pessoal? Então, tem clientes que estão tendo em torno de 0,5% de captação, 0,5%, e outros clientes que estão tendo 2% de captação. Né? Então, varia bastante esse percentual. Mas você tem que saber que a média de 1,2%, você tem que buscar no mínimo atingir essa média, ok? Então, se você tem um Splash, faça esse cálculo. Veja o número de sessões que você tem num determinado período. O ideal é filtrar o mês inteiro e faça o cálculo de quantos e-mails entraram por esse Splash ao longo desse mês. O Fábio perguntou aqui, essa captação de e-mails estaria integrada a alguma lista já criada no MailBiz? Sim, integramos, fazemos questão, praticamente obrigamos os clientes a integrar os formulários. Né? É super importante, Fábio, porque no momento que a gente integra, além de economizar tempo seu, que ninguém tem tempo hoje para ficar exportando cadastros, gerando Excel, importar manualmente, isso tem que ser automático. Então, a gente prioriza muito fazer a integração rodar para que você não tenha esse trabalho. E o segundo ponto, a segunda grande vantagem dessa integração é que no momento que o contato entra na lista, a gente já pode habilitar uma automação. Ou seja, já podemos ter um e-mail automático de boas-vindas, um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto. Aí a gente já começa a falar de funil de vendas para assinantes. Então, aqui na MailBiz a gente orienta muito os nossos clientes a trabalhar com a integração para poder fazer isso. Não apenas economizar tempo, mas poder também criar esse fluxo, onde a gente vai começar o relacionamento com a nossa audiência. Afinal, a pessoa que pediu para receber os seus e-mails, você não sabe quem ela é. Normalmente se pede só o e-mail ou o nome e o e-mail. Então, pense comigo, você não sabe se o assinante é homem, se é mulher, se que idade tem, que lugar do país está, qual é o objetivo dela em relação ao seu produto, ao seu negócio. Né? Então, a gente pode fazer esse funil de vendas, esse funil inicial de interação, né? Esse fluxo de e-mails nos dá as respostas. É esse fluxo que vai poder nos dizer o que a pessoa está interessada, quem ela é, que idade ela tem. A gente consegue captar muita informação depois que o e-mail entra na lista. E conhecer a pessoa que entrou é primordial. Se a gente não conhece a nossa audiência, a gente não tem nada. A gente tem que conhecer quem é que está ali, quem são essas pessoas, né? A gente só consegue falar com elas no momento que a gente conhece, que a gente sabe quem é. Aí entra um outro assunto, que é persona. Enfim, a gente vai fazer outras lives sobre isso. Vamos falar também de persona, ok? O Ailton fez a pergunta aqui.
Bom, a do Fábio eu respondi, né, Fábio? Acho que ficou claro, né? Pode, se não entender ou se tiver alguma outra dúvida, pode perguntar de novo, ok? O Ailton perguntou aqui, como inserir o Splash no site? Existe algum plugin ou é online? Bom, para inserir Splash, Ailton, depende muito da sua plataforma de e-commerce, tá? Existem serviços, ferramentas online que permitem fazer isso. Uma delas é o Get Site Control. Vou até escrever aqui. Get Site Control. Tá? Get Site Control é uma ferramenta que você... Aqui está ela, o Get Site Control. Então você consegue cadastrar lá, você faz a gestão do Splash dentro da ferramenta e na plataforma de e-commerce você só precisa habilitar um JavaScript. Tá? É um trechinho de código que tem que ir como script dentro do seu site. É uma ferramenta online, facilita muito a coisa, porque você quer mudar o texto do Splash, você muda dentro do Get Site Control. Esse é só um exemplo, tá? Existem outras ferramentas. Eu estou dando exemplo do Get Site Control, que é um dos mais usados. Mas na prática, a maioria das empresas não usa esse tipo de solução, porque ela é paga. Você tem até um limite que dá para usar gratuito, mas normalmente passando esse limite já tem que pagar. E a forma mais comum, na verdade, é alguém programar esse Splash. E normalmente quem faz isso é a plataforma de e-commerce. Então você vai abrir um chamado lá, você vai mandar o layout do seu Splash, você vai desenhar ele, você ou a sua agência. Desenhando esse Splash, você manda via chamado e a sua plataforma de e-commerce vai implementar para você. E aí a gente aqui na MailBiz já orienta o cliente a mandar junto um script, um JavaScript que permite com que a integração funcione. É o que faz o e-mail ser inserido no e-commerce e cair direto dentro da lista na nossa ferramenta. Aí sim a gente automatiza muita coisa, depois que esse e-mail chega automaticamente, né, na base dentro da MailBiz. Ok? Pode falar com a gente depois, Ailton, como inserir, se você tiver outra dúvida, tá? Chama a gente ali no nosso atendimento, no sucesso do cliente, e a gente vai lhe dar as dicas para o seu caso específico, tá ok? Então, vamos prosseguir aqui. Estávamos falando então de Splash. Agora eu quero falar sobre as objeções do Splash. Tem muitas empresas que a gente conversa, quando a gente fala sobre implementar o Splash, o Lightbox, algumas empresas não têm vontade de implementar, não gostam da ideia, com o seguinte argumento. Eu não quero implementar Splash porque eu não gosto. Me incomoda ter que apertar aquele xizinho lá. Quando eu entrar no site, vinha aquela telinha na minha frente, isso me incomoda. Tem muitas empresas que nos dizem isso. Tá? Bom, eu procuro fazer a seguinte pergunta quando alguém faz essa afirmação. E é uma reflexão, na verdade, um pouco mais ampla, tá? Eu gosto de fazer a seguinte pergunta. Desde quando o seu negócio é sobre você? O seu negócio não é sobre você. O seu negócio é sobre o seu cliente. Quem tem que dizer se o Splash funciona ou não, se ele é bom, se ele é ruim, é o cliente. Não é você. Então, tem muitas empresas, muitos erros a gente vê numa estratégia de e-commerce, de marketing de e-commerce, porque a pessoa que está coordenando aquele trabalho não gosta de determinada coisa. Não gosto disso, não acho legal, não acho bonito, não acho interessante, e aí eu não vou fazer. Só que, de fato, é você que tem que dizer isso. Quem tem que dizer isso é o seu cliente. Então, no início da MailBiz, quando a gente implementou os primeiros splashes, eu tive muito cuidado. E a maneira de eu validar isso, se isso realmente funciona, era olhar o Google Analytics. Vamos entrar no Analytics e vamos olhar as métricas. Se o Splash trouxer problema, a gente vai saber pelo Analytics. Né? Então, o que você pode monitorar? Se você está em dúvida, devo ou não colocar o Splash, não gosto da ideia, isso não me atrai, faça o seguinte, ative o Splash por um período e monitore taxa de rejeição dentro do Google Analytics e tempo de permanência. Mas a taxa de rejeição é mais importante. Se você tiver um problema de taxa de rejeição subir muito, pode ser que tenha sido em função do Splash. Na minha experiência prática, eu não vi isso acontecer, tá? Em diversos e-commerces, em diversos mesmo. Estou falando aí mais de, talvez 50, 70, 80 e-commerces que a gente já implementou, que eu me envolvi com a implementação de Splash, né? Fora outros que eu não me envolvi diretamente. Então, assim, eu não vi na prática algo que trouxesse um grande problema de métrica. Se trouxer um grande problema de uma métrica que é ruim para o seu negócio,
Ok, aí você vai ter testado. Né? Então tome a decisão de colocar ou não o splash no site com base no teste. E quem vai lhe dar a resposta é o seu cliente, não é você, não é a gente, não é eu, não é o Vinícius, não é... Não, quem tem que dar essa resposta é o cliente. E o cliente é a melhor resposta, acredite. A melhor resposta, a resposta mais relevante é a resposta do cliente. É ele que vai dizer o que está funcionando, o que é bom, o que é ruim. Ok? E um outro ponto que eu sempre falo sobre Splash é o seguinte: se ele fosse tão ruim, se ele fosse tão prejudicial, como algumas pessoas acham que pode ser, por que que várias marcas usam? Vamos citar algumas marcas aqui no Brasil que usam Splash. Pode entrar lá para conferir. Natui.com.br, ricardoeletro.com.br, paquetaesportes.com.br, tem um Splash muito legal, decathlon.com.br, lojasrenner.com.br e uma gigante do varejo nos Estados Unidos, que é a Best Buy. Digita aí, bestbuy.com. Você vai ver lá, splashzinho, cadastre seu e-mail para receber o nosso conteúdo. Né? Então, se fosse tão ruim, por que que essas marcas grandes, que têm um time de marketing gigantesco, que tem pessoas capacitadas por trás, estariam usando? Né? Então, tente não ter esse preconceito contra o uso de Splash se você não testou. Okay? Vamos testar, vamos ver se funciona, se não funciona, e deixe que o seu cliente dê a resposta. Né? E aí você vai poder fazer esse balizamento entre benefícios e possíveis prejuízos. Mas na prática a gente não vê prejuízo nessa estratégia, ok? E uma outra forma que nós temos de captar, então seguindo, falando além do Splash, a gente pode fazer o que eu chamo de barra, né? A gente pode botar uma barra fixa no site. Tem clientes nossos que fazem isso, inclusive agora há pouco um deles postou aqui, o Flávio, né, que deixou, ao invés de usar o Splash, usou uma barra fixa no topo. Essa barra fixa no topo aumenta bastante a captura também. Por quê? Porque ela está sempre lá, mesmo que você use a rolagem, e você vai deixar ela em todo o site. Então, na página de produto, na página de categoria, na página de marcas, na home, em todas as páginas você vai ter a barra fixa lá em cima. Se você não sabe o que é essa barra, confere aí, tem outros sites que você pode olhar. Cepha.com.br, né? Cepha. SEPHA, uma das maiores perfumarias online do Brasil. Cepha tem uma barra fixa de captura. Né? Outro que tem, passagensaéreas.com.br, acho muito legal também a barra de fixa que eles têm para captura de e-mail. Então, essa estratégia da barra pode ser uma alternativa para o Splash. Se você está muito receoso, ou se você testou o Splash, ele não funcionou tão bem no seu negócio, experimente usar uma barra fixa. É uma forma muito, muito interessante de aumentar a captura de e-mails. Ok? Bom, então, essas são as campanhas de opt-in básicas. Todo e-commerce tem que ter o splash ou a barra no topo ou no rodapé. Sendo que não adianta só eu ter o splash ou a barra no topo e no rodapé. Eu tenho que oferecer alguma coisa. Eu tenho que oferecer uma vantagem para esse cadastro. E aí eu pergunto para você, o que você está oferecendo? Né? O que você pode oferecer se não está oferecendo ainda? A gente tem algumas possibilidades aí. Normalmente, o que funciona melhor é o desconto. Não adianta, desconto funciona, desconto converte, seja para gerar venda, seja para gerar cadastro, desconto funciona. Então, eu sempre digo, se possível, dê um desconto para a primeira compra. Se o seu ticket médio é um pouco alto, por exemplo, de 300, 400 reais para cima, pode ser um valor fixo, tá? Pode ser um valor fixo em reais, 10 reais, 20 reais. Se o seu ticket médio é menor, trabalhe com percentual, nem que seja 5% de desconto na primeira compra, nem que seja isso, já é uma vantagem perceptível. Então, sempre que houver uma vantagem perceptível, uma vantagem relevante, você vai capturar cadastros. Só que essa vantagem tem que ser relevante, não pode ser qualquer coisa, tá? Não pode ser, por exemplo, insira seu e-mail aqui e receba a nossa newsletter gratuita e porque é muito legal. Né? Isso para e-commerce não funciona. Né? Não funciona, porque as pessoas não querem simplesmente receber seu conteúdo. Elas querem receber e, se possível, ter uma vantagem logo ali na frente. Né? Então, sempre que você oferecer vantagem, você capta mais. Se você não oferecer vantagem, você capta menos.
ok? Falamos então de Splash, falamos do formulário de assinantes de newsletter antes, falamos do cadastro de clientes lá no começo e falamos da barra que você pode colocar no topo ou no rodapé. Passei exemplos para você conferir. Vamos falar agora um pouquinho então de campanhas opt-in um pouco mais avançadas. Ó, legal, o Flávio postou aqui, ó, aqui damos R$ 25 de desconto na primeira compra. É legal, um desconto relativamente alto, né, Flávio? Dependendo do ticket médio, é um desconto alto. Isso também influencia, você vai captar mais e-mails conforme for o seu desconto. Mas, ao mesmo tempo, tem que cuidar a margem do seu produto, né? Você não pode também dar um super desconto que vai inviabilizar o seu negócio. Então, sempre tenha bom senso nessa análise. Olhe o caso específico do seu mercado, do seu negócio, o que é possível conceder. Né? Você vai ter uma margem menor nessa primeira venda, sim, mas esse e-mail que entra na sua base é um ativo. Principalmente se você está num nicho de alto potencial de recompra. Se você está no nicho que vai ter muita recompra, quando ele vira cliente, a chance de ele recomprar é muito grande. Então, avalie o nicho que você está e se for um nicho de alta recompra, vai valer a pena esse desconto. Essa perda de margem no começo ela vai se justificar, não vai ser um grande problema para você, para o seu negócio. É isso aí, ó, em compras acima de 250, o Flávio colocou aqui. É isso aí, você tem que estabelecer um valor mínimo de pedido. É lógico, né, pessoal? Você não vai botar desconto de R$ 10 e o pedido de R$ 20 a pessoa conseguir ter o desconto de 10, né? Não é assim que funciona. Você vai botar um valor mínimo de pedido, né? Você vai botar uma restrição de usar apenas uma vez esse cupom por CPF. Então tem uma série de restrições que você vai habilitar para que não seja algo que prejudica a sua margem de uma maneira brutal, né? Isso não pode acontecer. Ok? Vamos lá então. Então, até agora, pessoal, a gente está falando em geração de e-mails, construção de base com o tráfego que já chega no seu e-commerce. Você vai estar aproveitando esse tráfego para gerar cadastros de clientes e cadastros de assinantes. Claro que quanto mais você tiver tráfego, mais você vai captar. E aí entra o ponto, se você quer captar bastante, você quer aumentar a sua captação no curto prazo, não adianta só implementar o Splash ou a barra, melhorar o formulário de newsletter, se você não tiver tráfego. Curto prazo envolve investimento em tráfego. Né? Então, não adianta a gente esperar milagre. Tem que investir em tráfego, tem que ter tráfego no site, tem que gastar com anúncio. Você vai ter que investir em Facebook, em Google, etc. Se você está há muito tempo no mercado, se você já tem bastante tempo presente no Google e já trabalhou o SEO muito bem, né, que é o ranqueamento orgânico, SEO, tá aqui, Search Engine Optimization, isso aqui é super importante. Se você está bem ranqueado no Google, você naturalmente vai ter um tráfego gratuito. E aí esse tráfego pode ser revertido para captura de e-mails. Legal! Então, assim, SEO é estratégia de longo prazo. Você não vai investir em SEO hoje e vai vender e vai captar e-mail amanhã. Não. Mas, se você precisa aumentar a captação no curto prazo, você naturalmente vai ter que fazer investimento em mídia. Não tem como fugir disso. Então, o que você vai fazer? Você vai investir em outras mídias para trazer tráfego para o site. Isso gera um custo? Gera. Não tem milagre. Né? Não adianta a gente esperar que só colocar o Splash, se eu tenho um volume muito pequeno de acessos, que eu vou ter um super ganho de captação. Né? Então, avalie o seu caso. Empresas que estão numa fase mais inicial, ainda não são muito bem ranqueadas no Google, vão depender mais do investimento de mídia paga. Empresas que já estão há mais tempo no mercado, melhor ranqueadas no Google, podem usufruir mais do SEO bem feito e vão talvez não precisar investir tanto em mídia paga. Mas enfim, mídia paga, anúncio, funciona e é o maior acelerador de curto prazo. Não tem como fugir. Se você precisa captar bastante e-mail no curto prazo, né, para o mês que vem, para criar a sua base, é imprescindível investir em mídia paga. Ok? Então vamos lá. Falamos em SEO e falamos em recursos e falamos em mídia paga. Então a gente falou dessas campanhas de opt-in básicas que vão usar o acesso que você já tem no seu próprio e-commerce. Agora vamos falar um pouco de outras formas de você captar e-mail, que seriam as campanhas que eu chamo campanhas de opt-in avançadas. São estratégias um pouco mais avançadas. Eu vou falar só
um pouco sobre elas agora, em seguida a gente abre para perguntas. Olha, a Roberta entrou. E aí, Roberta? Grande Roberta Souza, aqui da nossa cidade, aqui de Santa Cruz. Vamos seguir aqui. Falando então de estratégias de campanhas de opt-in avançadas. Pessoal, vocês todos já devem ter recebido, já devem ter visto como é possível hoje entregar materiais ricos, né? Então, muitos e-commerces ainda ficam presos só a essa estratégia de tráfego que chega no e-commerce, né? Splash, barra no topo, cadastro de clientes e para por aí. Mas a gente está numa era que as pessoas não buscam apenas produtos, as pessoas buscam conhecimento, as pessoas buscam experiências. Dentro do seu mercado, o que você pode oferecer para ensinar o seu público a fazer alguma coisa? Pensa, tem muita coisa aí, tem muita coisa que você pode ensinar. Loja de cosméticos pode ensinar muita coisa sobre os produtos, através de vídeo, de e-book, de texto no blog, dá para ensinar muita coisa. Produtos para saúde, esse é um mercado que tem crescido muito, dá para ensinar muita coisa. Moda, segmento que cresce a taxas altas, é hoje um dos maiores no e-commerce brasileiro, mas que ainda tem dificuldade nessa parte de entregar conteúdo, além apenas de ofertas. Então pense, é possível você entregar conteúdo sempre, é possível ensinar sempre. Então uma forma super interessante é você ter uma campanha onde você entrega um material rico. E aí você vai usar uma página de captura para esse material e você vai trocar esse material rico, que vai ser um conhecimento sobre alguma coisa, pelo cadastro, pelo e-mail. Então, essa é uma forma de você capturar pessoas com alto potencial de engajamento e que vão se conectar muito à sua marca, porque você vai estar ensinando algo a elas, gratuitamente, né? Então, a partir daí, a gente consegue capturar mais e-mails no momento que a gente entrega esse tipo de conteúdo. Então, eu quero deixar hoje a ideia para que você pense o que você pode ensinar para o seu público. Só que para chegar nessa resposta, primeiro você tem que saber quem é o seu público. Você já se dedicou a pesquisar isso? Em quais redes sociais eles estão? O que eles consomem? Que tipo de sites eles leem? Que tipo de conteúdo eles gostam? Que tipo de hábitos eles têm? Existem várias ferramentas para você criar, definir a sua persona. E aí no momento que você define a sua persona, que é o seu cliente ideal, aquele cliente típico, ideal da sua empresa, quando você define a sua persona, fica muito mais fácil você pensar o que eu vou entregar de conhecimento, né? Daí você vai poder atender essa necessidade e você vai começar também a ganhar mais cadastros, ok? Então tem como fazer geração de leads, criação de base para o e-commerce a partir de materiais ricos. E pouquíssimos e-commerces estão fazendo isso. Pouquíssimos, pense nisso, são pouquíssimos. A maioria não pensa nisso, né? Pensa que essa estratégia de internet marketing, de inbound marketing, é algo só para quem entrega serviço, ou para quem entrega conteúdo. Não, isso também se aplica ao mundo do e-commerce, isso também se aplica para quem vende produto físico. Então, pense nisso. Você pode sim criar materiais e entregar conteúdo de alto valor para a sua audiência. Ok? Outra forma de capturar através de campanhas de opt-in avançadas. Você pode captar mais e-mails no Facebook. Quem aqui já usou o recurso geração de leads do Facebook? Quem já usou geração de leads ou leads ads? O Facebook chama de leads ads. Leads Ads. Em inglês, lá no Face, aparece Leads Ads. Em português, acho que é geração de cadastros. Quem já usou os formulários do Facebook para capturar e-mail para o e-commerce? Alguém? É Leads Ads ou geração de cadastros, tá? Se não me engano, é geração de cadastros que o Facebook chama. Ninguém me respondeu aqui, tá meio travado, eu acho, os comentários aqui. Se alguém tiver resposta, pode postar aqui, pessoal. Então, Leads Ads servem para você conseguir capturar e-mails dentro do Facebook sem a pessoa ter que ir para uma outra página. Então, você cria um formulário, você anuncia no Facebook para sua audiência
E as pessoas que clicarem nesse anúncio para baixar o seu material, elas vão informar o nome e o e-mail. E já vem preenchido esse nome e esse e-mail, não precisa escrever. Com isso, pronto, é muito mais fácil a pessoa que está ali, obter o seu material. Então pense nessa possibilidade também. Use o Facebook para entregar alguma coisa. Se você criar uma videoaula, se você criar um e-book, qualquer coisa que possa ajudar a sua audiência, use o geração de leads do Facebook, geração de cadastros. É um tipo de campanha que funciona muito bem. E outra, dá para integrar também o Leads Ads, o gerador de leads do Facebook, com a MailBiz, ok? A gente tem essa possibilidade através de uma ferramenta de terceiros chamada Zapier. Se alguém conhece, ou se alguém não conhece, pode pesquisar. Existe uma ferramenta que integra sistemas, chamada Zapier. Okay? Essa ferramenta aqui a gente usa para integrar Facebook com a MailBiz. Então já tem cliente da MailBiz que usou, né, e que usa isso. São poucos, mas já tivemos clientes que usaram. E funciona legal porque automatiza. A pessoa insere o e-mail no Facebook e você consegue capturar, integrar e cadastrar dentro da MailBiz, ok? E eu queria passar para você uma outra ideia que é a possibilidade de captar e-mails através de sorteios. Quem aqui já fez sorteios no Facebook? No Facebook ou mesmo dentro do e-commerce? Quem já fez sorteios? Sorteios, pessoal, é muito interessante desde que você permita que a sua audiência concorra a algo que seja muito desejado e que seja de alto valor. Pense, vamos lá, uma loja de eletrônicos. Uma loja de eletrônicos. O que pode ser de muito interesse para essa audiência? Por exemplo, um iPhone 7. Você vai concorrer a um iPhone 7. Imagina uma campanha, concorra a um iPhone 7 preenchendo os seus dados aqui. Apenas isso. E o iPhone 7 a gente sabe que ele custa lá 3 mil, 4 mil, sei lá quanto é que está custando o iPhone 7. É um produto de alto valor e é um produto procurado, bastante desejado, certo? Esse tipo de campanha tem um potencial gigantesco de captura de e-mails. Você vai fazer um sorteio e você, logicamente, vai informar as pessoas que se cadastram que você vai começar a se comunicar com elas a partir daquele momento. Quem não quiser se descadastra, ok? Não tem nada de errado nisso. Mas você vai estar fazendo uma captação muito relevante. Ó, o pessoal postou aqui, o Elvis postou, nos fale um pouco sobre régua de relacionamento no MailBiz. Já falamos sobre isso na sequência, tá, Elvis? A gente já vai entrar nesse assunto. O Fábio postou, já fizemos, sorteamos uma viagem a Porto Seguro, foi uma campanha com melhor frase sobre um tema. Legal, aí já é um concurso, né? A gente tem essa questão também de concurso. Tem sorteio e tem concurso. O sorteio ele vai dar alguma coisa, vai ser aleatório, e o concurso a gente vai avaliar alguma coisa. Ó, o Ailton postou aqui também, já fizemos no Instagram, mas não tinha uma função de captura de e-mails. No Instagram fica mais difícil a questão da captura, tá? Mas, enfim, esses sorteios têm um potencial muito grande se você der algo, se você sortear algo que seja relevante para a sua audiência. Então, se você está muito conectado, por exemplo, com o público de eletrônicos e você faz um sorteio para um iPhone 7, desde que você promova essa página, você faça investimento em mídia, gere tráfego para a sua página de captura ou para a home do e-commerce, se estiver lá dentro, você vai ter muito cadastro. Outro exemplo, um voucher, né? Um cupom para usar numa loja de cosméticos de R$1.000. Qual mulher aqui ficaria feliz de poder gastar R$1.000 em cosméticos? Quais mulheres ficariam felizes com isso? Né? Então, R$1.000 em cosméticos, você pode capturar muito, muito e-mail. Aí se você achar, tá, mas eu não posso dar R$1.000. R$1.000 é muito caro, eu não tenho esse dinheiro. Faça o cálculo depois que você capturar os e-mails, faça o cálculo de quanto custou cada lead, né? O CPL, custo por lead. Quando você vê o CPL desse tipo de captura, você vê que ele tende a ser muito baixo, porque se você divulgar da maneira correta, nos canais corretos, com o investimento mínimo necessário, você já vai ver que esse CPL vai ser muito baixo, né? Então, é muito legal fazer sorteio, porque o custo por lead captado tende a ser muito baixo. Tá? Então, não pense só, eu não posso dar R$1.000. Você não está dando R$1.000, você está adquirindo um monte de leads, um monte de pessoas que são interessadas no seu produto, no que você vende, por um custo muito baixo.
Então isso tem um valor muito grande. Então vale o mesmo para sorteio ou para concurso. Concurso é uma coisa legal. Concurso é muito legal. Você já pensou na possibilidade de criar um concurso para dar um nome para um produto? Um produto que seja meio estranho, que até pode já ter um nome, mas não é um produto que as pessoas identifiquem pelo nome, que possa ter um nome novo. Experimente fazer um concurso, como se fosse um concurso cultural, para dar nome a esse produto. Há pouco tempo teve um post no blog do Neil Patel, que é um dos caras que eu admiro muito, aí, que trabalha nessa parte de inbound marketing, e ele fala justamente isso, né? Que é você trabalhar a possibilidade de a sua audiência definir nomes de produtos. E tem exemplos de campanhas feitas fora do Brasil que captam muito e-mail com essa possibilidade. Então pense nisso, fazer um sorteio, um concurso para dar nome para algum produto. Pode ser uma novidade. Isso talvez seja mais fácil no segmento de móveis e decoração. Decoração, que normalmente é cheio de coisinhas, quinquilharias, né, produtos variados de diversos tamanhos. É possível fazer, fica muito legal em segmento de decoração. Né? Então, essa é uma outra forma de você capturar e-mails e funciona muito bem. Sorteio e concurso, certo? Eu já vi funcionar, nós já vemos alguns clientes aqui na MailBiz trabalhando com isso e normalmente funciona muito bem. Então, pense o que pode ser aplicável para o seu negócio. E isso vale nem só para e-commerce, né? Pode valer até para negócios físicos. Tem empresas, por exemplo, a agência de turismo pode sortear um pacote de viagem. Imagina você sortear um pacote de viagem de R$3.000, um pacote de R$3.000 para o Rio de Janeiro. Né? Então, é possível você fazer uma captura de e-mails muito grande sorteando algo para uma loja física. Né? Então, não esqueça que lojas físicas também podem captar muito e-mail. Bom, pessoal, a ideia dessa live era a gente fechar em torno de 1 hora. Já estamos perto de 1 hora aqui, vai passar um pouco. Eu procurei passar, então, formas de captação de e-mail dentro do e-commerce, né? Ou dentro do ambiente online, não necessariamente dentro do e-commerce, pode ser também em páginas de captura, né? As famosas landing pages. Eu espero que tenha ajudado, que tenham sido dicas que vocês possam aplicar no negócio de vocês e que vocês percebam que é possível sim capturar bastante e-mail e que nem sempre você vai precisar de um super investimento. Você pode ter um investimento mediano para começar e você já vai ver que dá para capturar. Né? Então não fica com essa ideia de que só quem investe muito vai conseguir capturar muito. Não, você também pode construir uma lista legal se você oferecer algo relevante para o seu público. Tá? Tendo valor percebido, tem um alto potencial de retorno. Para você ter uma ideia, falando aqui da MailBiz, de alguns clientes da MailBiz, hoje nós temos clientes que já estão capturando mais de 500 e-mails por dia. Mais de 500 por dia. Então a gente está falando de 15 mil e-mails num mês. Quantos e-commerces têm 15 mil e-mails e estão no mercado talvez há 5 anos, 6, 7 anos para chegar a 15 mil e-mails? Né? Então, o que tem de diferente? Teve mais investimento? Sim, teve mais investimento. Mas talvez lá no começo eles pensaram em longo prazo. Eles pensaram em SEO. Então, eles não pensaram em correr 100 metros. O jogo dessas empresas era maratona, era percorrer 42 quilômetros e não 100 metros. Então, pensaram em SEO. Ganharam relevância, ganharam tráfego e com isso conseguem capturar muito mais e-mail. Né? Assim como a gente tem clientes aqui na MailBiz que captam 5, 10 e-mails por dia, é lógico, tem todos os perfis. Então, você faça o possível para a sua realidade, comece de alguma forma. Primeiro, meça. Quem aqui sabe quantos e-mails está captando por dia? Quem tem essa métrica básica? Alguém controla quantos e-mails está entrando todo dia nas suas listas? Né? Muitos e-commerces nem isso controlam, nem isso sabem. Então comece por aí, meça quanto você capta hoje, implemente Splash ou a barra lá no topo, pense em materiais ricos que você possa entregar, pense em usar o Leads Ads do Facebook, criar páginas de captura para entregar material rico, pense em fazer sorteios, pense em fazer concursos. Tudo isso, se você começar a aplicar, você vai ver que o seu número de captação vai subir. E vai subir com certeza, mesmo que o seu investimento seja modesto.
Só que no curto prazo, se você quer captar muito e-mail, você sim vai precisar investir bastante. Não tem como fugir. Daí você vai ter que investir mais. Então depende do quanto você tem de orçamento. Comece dentro do que você tem. Né? E a partir dali você vai ver o que funciona melhor ou não. Ok? Então eu espero que tenha ficado claro para você, que eu tenha passado algum insight. Se alguma sacada que eu dei aqui for aplicável no seu negócio, você conseguir implementar e melhorar a sua captação, eu já vou ficar muito, muito, muito feliz. É esse meu objetivo, é ajudar, né, permitir que você consiga fazer melhorias, nem que elas sejam pequenas, mas que elas sejam constantes. Se preocupe em ser 1% melhor que ontem. Não olhe, não se compare com os outros. Ah, mas tem gente que captura 500 e-mails por dia, eu só capturo 10, eu sou um fracassado. Não. Se você capturar 10 hoje, no mês que vem você capturar 15, no outro mês você capturar 20. É isso que vai fazer com que você cresça e você esteja presente no mercado daqui a alguns anos. Você ter a visão de longo prazo. Não pense só no curto prazo. A grama do vizinho não é mais verde, não é necessariamente mais verde que a sua, tá? Cada um tem que olhar para a sua realidade e melhorar dentro dela. Então, se foque em ser 1% melhor que ontem. Se você conseguir isso, legal. Você já está avançando, você já está acima da média absoluta dos e-commerces brasileiros. Ok? Vamos abrir então para algumas perguntas. O pessoal puder ir perguntando aqui. Eu vou começar respondendo ao que o Elvis tinha perguntado. Nos fale um pouco sobre régua de relacionamento na MailBiz. Então, Elvis, na MailBiz a gente consegue fazer um fluxo de e-mails onde você pode trabalhar a partir do cadastro e a partir de eventos em campanhas anteriores. Então, normalmente a gente cria um fluxo linear a partir do cadastro e ali você vai ter um e-mail de boas-vindas, você vai ter um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto e-mail que focam em conhecer melhor o lead. Você vai, a partir dali, obter o máximo possível de informações. Tá? E aí, dentro dessa lista, a gente pode criar segmentos. Esses segmentos a gente vai criar com base nas interações que a gente teve nesse fluxo inicial. Ok? Então, a gente consegue fazer dessa forma. Aí você define o que é um lead que está mais aquecido para você ou menos aquecido, com base nas interações que ele teve com as campanhas anteriores e com base também em outros dados que ele tem informado. Por exemplo, para lojas de suplementos alimentares. É super importante saber dos novos cadastros que entram na base, quem tem qual objetivo. Quem tem objetivo de massa muscular, quem tem objetivo de emagrecimento. É super importante saber isso. E a gente pode perguntar isso nesse fluxo inicial e a partir daí a gente clusteriza a nossa audiência. A gente sabe que quem tem objetivo de massa muscular pode receber um conteúdo, quem tem objetivo de emagrecimento pode receber outro. A partir daí a gente vai derivando, tá? Então é assim que a gente permite que os clientes criem essas réguas de relacionamento dentro da MailBiz, certo? Espero que eu tenha te respondido, ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Tem mais alguém aqui? Não sei se travou, às vezes parece que trava aqui os comentários. O Flávio comentou que estava travando tudo aqui. Tá travando para vocês aí também? Tá travando? Para mim não deu nenhum sinal aqui, a princípio está funcionando. Se tiverem mais alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Vamos lá, vamos ver se o pessoal pergunta. Isso aqui, né, pessoal? Eu fiz uma outra folhinha aqui, ó. Cadastros recentes versus cadastros antigos. Cadastros recentes, você vai ter mais interação. Cadastros antigos, né, e-mails, contatos antigos na sua lista vão interagir menos com o seu conteúdo. Se você tem dúvidas sobre isso, faça um teste. Cria um segmento lá na ferramenta de e-mail marketing de contatos recentes, por exemplo, quem se cadastrou nos últimos 6 meses ou nos últimos 3 meses, e um segmento de quem está cadastrado há mais de 1 ano ou 2 anos. E faça um envio da mesma campanha para esses 2 segmentos. Você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença absurda de interação. Tá? Então, por isso que a gente tem que ter foco em captação, porque os novos vão interagir muito, 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 muito mais. Ok? Vamos ver aqui, pessoal, que está perguntando, César. César perguntou como é feita a pesquisa com os contatos para segmentá-los na MailBiz.
Bom, a pesquisa, César, dá para fazer, é bem fácil. Na MailBiz ali a gente você dentro da lista tem uma opção lá que é gerenciar contatos, tá? Nesse gerenciar contatos você faz o filtro que quiser. Então, isso é para filtrar. Aí você apenas busca. Por exemplo, se tiver o campo lá, sexo igual a masculino. Aí ele vai mostrar para você uma tabela com o resultado dessa consulta, ok? Mas para criar segmento, existe uma opção dentro da lista lá na MailBiz, onde você vai em segmentos, e aí ali você tem um botão criar segmento. Aí quando você vai criar esse segmento, você define a regra. Por exemplo, pode ser sexo igual a masculino ou sexo igual a feminino. Todos os campos personalizados que você tem na sua lista, né, todos os campos além do e-mail, você pode usar para segmentar. Então você cria essa segmentação baseada nesses campos, ou tem um outro tipo de segmentação, que é o que a gente chama de segmentação baseada em atividade. Você já deve ter ouvido falar, talvez, em behavioral targeting, segmentação baseada em comportamento. Aí você pode filtrar na MailBiz, é muito fácil fazer isso. Você pode filtrar quem abriu tal campanha, quem clicou em tal campanha, quem clicou em determinado link em determinada campanha uma vez, quem clicou pelo menos 3 vezes nos últimos 3 meses. Tem N níveis de interação que você pode criar dentro da tela de segmentos, tá? Então você vai ver que tem 2 blocos, tem segmentos baseados em informações e segmentos baseados em atividades, que são essas interações, ok? Isso é bem fácil de fazer. Se tiver qualquer dificuldade, fala aqui com o nosso time, que a gente ajuda você. Juliano Baladão, grande amigo de longa data. Bom te ver, que bom que você está aqui. O Fábio Campani, obrigado Vinícius, foi bem bacana, dá para abrir a mente. Ah, legal, Fábio, fico muito feliz de saber. Alguém mais tem alguma pergunta? Vamos esperar mais um pouquinho, se tiver mais alguma pergunta a gente responde. Enquanto ninguém pergunta, pessoal, compartilhe essa live. Eu gostaria de pedir que se você acha que isso está sendo útil, que isso está ajudando de alguma forma, a minha ideia é falar sobre e-mail marketing para e-commerce sem enrolação, tá? Sem complexar, sem tornar a coisa muito difícil. Eu quero ser direto, simples, objetivo com você. E se essa live está ajudando você, compartilha, marca alguma pessoa aqui, marca pessoas que possam se interessar por esse conteúdo. Tá? Essa live é só a primeira de várias. Agora, nós vamos começar a fazer várias lives aqui na MailBiz para entregar conteúdo para a nossa audiência, seja você cliente, seja você um público que se relaciona com a gente, baixou nossos materiais. A gente tem muita gente que baixa os nossos materiais, a gente fica muito feliz com isso, né? Então a gente vai procurar trazer muito conteúdo através de live, a partir de agora, certo? Legal, o pessoal comentando aqui, a Bianca, foi super esclarecedor e abrangente. Obrigado, Bianca, que bom saber. Meu amigo Juliano aqui, depois temos que conversar sobre e-mail marketing para SaaS. Com certeza, vamos conversar, meu amigo. Beatriz, muito bom, Vinícius. Legal, Beatriz, obrigado. Então, aqui na MailBiz, estamos sempre focados nisso, em trazer conhecimento. Quem já é nosso cliente sabe que a gente procura ensinar muito. Quem é nosso cliente não recebe apenas a ferramenta. Se você está vendo essa live e tem dúvidas sobre o e-mail marketing, está tendo dificuldade para crescer, não sabe exatamente qual caminho seguir para fazer o e-mail marketing trazer mais retorno, conversa com a gente, sem compromisso, tá? A gente não tem essa obrigação de fechar com a gente, mas você pode conversar com a gente em nível de consultoria. Tá? Todo o nosso setor aqui, tanto comercial como o sucesso do cliente, são consultores, são pessoas que entendem de marketing por e-mail. A gente vive o e-mail marketing todos os dias, desde 2012, vai fazer 5 anos, então a gente está nesse mercado já há bastante tempo e a gente gosta de ajudar bastante, né? Então, se você conhece alguém que está com dificuldade no e-commerce, não consegue criar lista, que é um problema, né? Uma dor muito latente no e-commerce novo, no e-commerce pequeno, construir base, conversa com a gente, pode entrar no nosso site aí, mailbiz.com.br, pede um contato, sem compromisso, a gente vai conversar, a gente vai entender da sua realidade, do seu negócio e vamos procurar ajudar sempre, né? Eu sempre procuro entregar conhecimento acima de tudo. Sempre que a gente puder ensinar, ajudar alguém, ajudar um negócio, a gente vai procurar fazer isso para toda a nossa audiência.
Legal. Ó, Alfredo está aqui também, grande Alfredo, show de bola, Vinícius, muito esclarecedor. Beatriz, Meio Biz é a melhor empresa, super atenciosos e me ensinaram muito. Que legal, Beatriz. Muito bom receber esses feedbacks. Bom, pessoal, então vamos encerrando essa live por aqui. Eu sei que o dia de todo mundo é corrido, né? A gente fez durante o horário aí de expediente, todo mundo tem as suas tarefas. Eu agradeço muito pela participação de todos vocês. Coloco a Meio Biz à disposição de qualquer um que queira conversar mais sobre e-mail marketing. Que quiser baixar nossos materiais, acesse lá meiobiz.com.br/materiais. A gente tem uma série de e-books, planilhas, videoaulas, tem um monte de coisa lá para você aprender mais sobre e-mail marketing, com foco no e-commerce. Né? Então baixe nossos materiais, acompanhe a gente e fica de olho aqui nas lives, né? Fica de olho aqui no Facebook que teremos mais lives em breve. E eu espero que você continue participando. Todos vocês aqui que participaram, eu agradeço muito, agradeço de coração. E nos vemos numa próxima live, ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!